Lembrando sempre que esse solo é santo. Aqui é proibido qualquer manifestação diabólica. Mas eu preciso que vocês repitam comigo: Jesus, eu quero agora. Aliás, em sinal de profissão de fé, não sei se vocês viram quando eu professo a fé. E alô, meus queridos primatas, estamos de volta. Why, hello, my fellow apes. I hope you're well. Sinal de profissão de fé. Estenda sua mão direita. E hoje nós iremos fazer o seguinte: iremos deixar os protestantes de lado e vamos dessa vez falar dos católicos. Você já ouviu falar da Inquisição? Obviamente, a Inquisição é algo que foi estudado até mesmo nas nossas escolas. E por mais que as pessoas não conheçam em profundidade, eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar da Santa Inquisição. Mas hoje nós não estaremos entrando no contexto histórico, mas nós iremos falar de 12 instrumentos de tortura que foram usados na época da Inquisição Santa e que alguns de vocês já podem ter ouvido falar desses instrumentos terríveis de tortura. Mas hoje o canal Ateu Dispor vai entrar em detalhes. E você, meu amigo católico que processa sua fé, hoje você vai ser colocado contra a parede. É isso mesmo, colocado contra a parede para que nós venhamos analisar o que a sua religião e o que o seu Deus judaico-cristão fez nesse período da humanidade horrível em que todo o planeta conheceu vários tipos de inquisições que foram propagados por vários países, todos eles sendo, sim, proporcionados pela Igreja Católica. Em um outro episódio futuro nós estaremos entrando nas nuances da historicidade do que realmente aconteceu, o que é a Inquisição. Mas hoje o nosso foco será exatamente nos instrumentos de tortura que mataram centenas de milhares de pessoas e as mulheres que são vítimas majoritárias dessa grande carnificina que aconteceu em nome de Deus. Então vem comigo agora. Então vamos parar para pensar agora nessas técnicas e instrumentos que foram usados no tempo medieval para trazer tortura, pânico para os tão chamados hereges e pessoas que não aceitavam o que a Igreja Católica predominante da época, que tomava conta do mundo todo com suas ordenanças, queriam implementar, na verdade, enforçavam isso tudo. E isso trouxe várias mortes. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar o seu like. Eu quero te dizer que a sua visualização é muito importante para o crescimento deste canal. Número 1, o burro espanhol. O burro espanhol, ou mais conhecido como cavalo de madeira, foi usado durante a Inquisição Espanhola. Essa tortura terrível medieval foi projetada para forçar o corpo de uma pessoa em duas metades. Exatamente. Um tipo de tortura agonizante e que levava um bom tempo para que a pessoa, a vítima, viesse morrer. E se ela escapasse ainda, ela ia ter que lidar com ferimentos e infecção. Porque nós sabemos que naquela época não havia antibióticos e a pessoa que era, por um acaso, pela misericórdia dos grandes poderosos bispos católicos, reis imperadores daquela época, iria acabar morrendo por infecção. E se você parar para pensar, é algo extremamente horroroso, terrível e painful, simplesmente doloroso. Um tipo de tortura aí, escolhido para ministrar a bênção do Senhor em cima de alguns hereges. A pessoa sendo sentada neste cavalo e tendo pesos ali adicionados a seus pés, seria praticamente impossível que ela não viesse a confessar qualquer tipo de coisa. Principalmente em caso de mulheres que acabavam confessando que eram bruxas e pessoas que eram envolvidas com magia negra e outros que se rebeliavam contra o poder da Igreja Católica. Número 2. O braceleteado. O braceleteado também é conhecido como enforcamento reverso. Então vai imaginando aí como que essa parada era terrível.
Nós não sabemos certamente de onde que saiu esse nome, já que esse tipo de tortura nunca teve a sua autoria descoberta. Este tipo de tortura medieval foi criado para projetar dores de extrema intensidade nas pessoas. Foi completamente criada para o sofrimento humano. As mãos das vítimas eram amarradas atrás das costas, e você era preso no sistema tipo pulley, que se localizava acima da cabeça do indivíduo. Quando as vítimas eram levantadas do chão, os seus braços eram eles eram separados por causa do peso. Então você pode aí imaginar aquela dor tremenda, mais o barulho de ossos sendo quebrados e deslocados do seu corpo. Tudo isso porque você era considerado um herege contra Deus. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, não com essa frequência ainda. Esperamos que nunca mais. Em alguns casos, pesos eram adicionados às pernas das pessoas, fazendo que partes dos seus corpos viessem se quebrar mais rápido, conduzindo a pessoa a uma morte praticamente instantânea, quando outras tinham uma morte um pouco mais devagar, porque elas simplesmente se sustentavam no peso do seu próprio corpo. Para mim, continua sendo as maneiras terríveis de se morrer. Número 3, a serra. Nossa, vamos ser sérios, vocês devem estar vendo aí, praticamente, a forma que essas pessoas eram serradas no meio. E se você acha que elas eram serradas rápidas para que fosse ali feita uma morte instantânea, não era assim. Elas eram serradas bem devagar, lentamente. Como uma forma de tortura bem costumeira da época, eles amarravam uma pessoa de cabeça para baixo, amarrada entre dois troncos. E assim como uma grande serra, elas simplesmente iam ali, serrando a pessoa até a parte que elas desejavam parar, para que depois elas viessem sangrar até a morte. Com o sangue jorrando pelo corpo e você de cabeça para baixo, com o fluxo de sangue completamente no seu cérebro, na sua cabeça, a sua morte iria acontecer através do serramento ou da asfixiação que você iria passar naquele momento. Uma maneira horrível e grotesca de ser torturado e morrer. Número 4. O caixão de Elizabeth Bathory. Essa também era uma forma bem comum usada nos tempos medievais e na época da Inquisição. As vítimas eram levadas até o caixão, ainda consciente. Eu estou dizendo para você que as pessoas que eram levadas dentro desse caixão, elas estavam em sua plena consciência. O que faz com que essa tortura ainda seja mais bizarra ainda. Uma vez que o indivíduo estivesse dentro desse caixão, as portas eram cerradas. Imagina, todo o pânico em antecipação para o que iria ali acontecer. Quando aquela carnificina toda começava, lanças de aço por todos os lados eram penetradas no caixão. Eu imagino que eles começavam pela parte de baixo para que a pessoa não tivesse uma morte instantânea. Durante a interrogação, a pessoa praticamente era esfaqueada pelas lanças. Se você não desse a resposta que eles desejassem, você iria ali, ser furado até que a sua última gota de sangue ou a sua vida viesse a acabar. Vamos supor que, no caso, a vítima logo no começo desse as respostas corretas, porque através da pressão e do medo você assumiria qualquer coisa naquela situação. Você ainda teria que lidar com uma infecção generalizada causada, porque geralmente essas lanças não eram lavadas. Isso mesmo, ainda que você saísse dali, a sua morte era garantida alguns dias depois. Número 5. A tortura do fogão. Essa é considerada uma das mais terríveis e piores torturas da época medieval. A galera da Inquisição usava muito esse tipo de tortura para poder amarrar as pessoas sentadas, abraçadas em volta de um fogão. Naquele exato momento, você teria suas mãos, os seus braços e as suas pernas todas amarradas em volta daquele fogão de ferro. Eles logo depois começariam a acrescentar madeira, aí a festa junina começava. O fogo era ateado e uma pessoa era responsável de manter o fogo aceso da maneira mais alta possível o tempo todo. Porque assim a pessoa ela iria confessar rapidamente
ou ela iria acabar derretendo sentada, abraçada naquele fogão. Entenda que esses tipos de tortura eram produzidos para acabar completamente com a vida da pessoa. As pessoas que acabavam escapando de algum desses tipos de tortura, elas não ficavam vivas para contar a história por muito tempo. Lembre-se que a medicina era praticamente inexistente, mas a maldade florescia como nunca na época medieval e principalmente usado pela Inquisição Católica. Número 6. O torno. O torno também era uma das maneiras de torturar muito usado na época medieval e na época da Inquisição. Uma pessoa era sentada numa plataforma e seriam aproximados o máximo possível do torno, para que assim não houvesse nenhuma maneira da pessoa ali escapar. Uma posição muito inconfortável. O torturador geralmente usaria uma barra que nos lembra um pé de cabra. Com aquela presilha ali em volta do seu pescoço, o torturador começaria a rodar aquele torno até que o seu pescoço fosse estourado, quebrado por aquela ferramenta ali. O que mostra que aquela pessoa não demoraria muito tempo para morrer ali. Ela automaticamente morreria de asfixia e teria o seu pescoço quebrado. Uma maneira terrível de se morrer e, mais uma vez, uma maneira anti-humana de ser torturado. Número 7, e esse aí é muito interessante porque eu já conhecia de muito tempo. O garfo dos hereges. Essa forma terrível de tortura incluía um garfo de dupla face que o torturador iria localizar abaixo do seu pescoço. Uma coleira de couro também seria colocada em volta do seu pescoço, com um anel. E esse anel serve para segurar esse garfo de dupla face que vai ficar entre o seu gogó e o seu peito. A pessoa era pendurada no teto pelas mãos. Agora, imagina todo esse cenário e você com um garfo de dupla face debaixo do seu pescoço, não podendo se movimentar, sabendo que qualquer movimento brusco que você fizesse, aquele garfo ele entraria na sua garganta e automaticamente ele entraria no seu peito. Eventualmente, você ia acabar perdendo as suas forças e aquele garfo iria penetrar na sua garganta, produzindo uma morte dolorosa. Número 8. A roda. A roda era um tipo de tortura muito usado na época da Inquisição Católica. A vítima era colocada em uma grande roda de madeira em suas costas. Suas mãos e seus pés também eram amarrados na roda. Em muitas ocasiões, haviam pontas que eram colocadas nessas rodas para aumentar a dor das vítimas. Os torturadores colocariam fogo ali, debaixo daquela grande roda de madeira, começando o seu movimento de spin, rodando a vítima. Ao mesmo tempo que ela ia pegando fogo, ela ia se machucando com cara no meio do fogo, nas brasas, fora os espinhos que eram colocados ali e um sofrimento da pessoa ser esticada. Imagina quanto tempo que não levava para uma pessoa acabar morrendo ali durante essa tortura. Não há na história, pelo menos, testemunho de pessoas que tenham escapado dessa roda. Você seria queimado ali, ou os ferimentos iriam acabar matando você dias após. Mais uma vez, a Inquisição e a Igreja Católica provando que eles podem tirar de você até aquilo que você não fez. E a história não deixa isso mentir. Número 9, e esse daqui, para mim, pessoalmente, é um dos mais terríveis, porque foi usado unicamente nas mulheres. O estripador de seios. O estripador de seios, também conhecido como aranha de ferro, foi responsável em mutilar seios de mulheres na época medieval e na perseguição constante da Inquisição. Entenda que esse era um tipo de tortura muito comum, principalmente para as mulheres que eram perseguidas como bruxa. Tá louco, mas bruxa, todos nós sabemos, qualquer cristão que tem um bom senso e a cabeça no lugar, vai saber que essa história de bruxa não é verdade, isso não existe. Mulheres não são bruxas, mas você pode ali, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, do versículo 1 ao 25, checar se a Bíblia realmente fala de alguma bruxa famosa. E nós sabemos que essa não é a única passagem em que a Bíblia tenta dizer que as mulheres são bruxas. Mas também era usado em mulheres que cometiam adultério naquela época. Então, se você não fosse uma herege e estivesse vivendo um casamento terrível, porque naquela época era bem comum, como é praticamente nos dias de hoje,
você teria os seus seios arrancados, porque o seu marido iria acusar, ainda que você não tivesse feito, de ter cometido adultério. E nós sabemos que o patriarcado é responsável por esse machismo exorbitante, que hoje tem, obviamente, diminuído, mas que foi ensinado muitas das vezes na palavra de Deus. E para pensar comigo que as mulheres que passavam por esse processo, elas morriam todas. Ao contrário daquilo que você pensa, a infecção e a sepse acabariam matando essas mulheres. Algo terrível que centenas de mulheres tiveram que presenciar e passar na história. E ainda bem que hoje, no século XXI, mesmo com toda a violência, hoje é um lugar de mais liberdade e segurança para as mulheres. Número 10. A banheira de tortura. Essa é uma das técnicas medievais de tortura mais dolorosa de todos os tempos. As vítimas eram amarradas em uma banheira de madeira e os seus pescoços eram amarrados para que elas não pudessem movimentar. Todas as pessoas nuas e amarradas a essa banheira teriam ali mel e leite jogados nos seus corpos pelos torturadores. Com o tempo, insetos começariam a comer essas pessoas e a brotar larvas dentro delas. E isso ia acontecer de uma maneira muito devagar e por um longo período de tempo. Isso significa que as pessoas passariam dias ali dentro daquela banheira, junto com as suas fezes, urinas, sem comer, com o corpo completamente lavado de mel e leite, sendo comido por larvas e insetos. Eu acho que essa também é uma das maneiras mais terríveis de ser torturado e de morrer na mão de criminosos religiosos que fizeram isso tudo em nome de um Deus. Número 11. A tortura do pescoço. A tortura do pescoço não era feita para matar as pessoas, mas pelo contrário, para que elas viessem a passar dias e dias sendo torturadas de uma maneira desconfortável, o que mostra pra gente que no final elas iriam acabar morrendo de infecção. A pessoa praticamente era controlada como um animal doméstico e sem vontade nenhuma, ela não podia olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque aqueles spikes, aqueles pregos, eles estavam praticamente encostados, adentrando o seu pescoço, impedindo que você viesse fazer qualquer tipo de movimentação. Além de todo o tormento físico e tortura, você ali, como um animal, teria que passar por todo o tormento psicológico. Como eu disse para você, não era um dispositivo para matar, mas acabava matando, mas produzia dor, terror psicológico de uma maneira inacreditável. Número 12, para fechar, uma das piores, e você vai poder votar em todas essas torturas, do número 1 ao 12, e você vai poder dizer qual delas realmente foi a pior de todas. Número 12. Você sabe qual é? Você imagina, passa pela sua cabeça? O berço de Judas. Nossa! A vítima, ela era colocada em um assento de madeira em forma de uma pirâmide bem pontuda, que não era nunca lavada. E era também sustentado por um cinto de segurança. A parte pontiaguda do dispositivo seria inserida no órgão sexual da mulher. E no caso do homem, seria introduzido diretamente no seu ânus. Nossa, que tipo de tortura terrível. À medida que a vítima era lentamente abaixada por cordas, a pressão intensa e terrível iria esticar o orifício da pessoa naquele exato momento, mas de uma forma bem lenta. Com o tempo, haveria rasgos significativos na pessoa e os tecidos musculares começariam a cair no chão, de tanto que era a pressão. E uma grande parte das vítimas teria morte ali mesmo, e algumas ali sobreviveriam. Mas o fato daquele cavalo nunca ser lavado propositalmente, você saberia que o seu final seria um final de dor e agonizante, ainda que houvesse a misericórdia dos torturadores. Bom, eu deixei para você 12 instrumentos que para mim são terríveis, que foram usados na época medieval e principalmente muito usados na época da Inquisição.
mostra que a religião tem o seu controle na história de uma forma terrível, em que a Igreja Católica dominou o mundo todinho, fazendo com que as pessoas fossem subjugadas a esse tipo de tortura por não concordar com aquela visão errada que eles tentavam implantar de domínio no mundo. Meus queridos e amados primatas, eu acredito que vocês gostaram e depois vocês poderão analisar esse vídeo melhor e ver que esses instrumentos de tortura fazem parte de um passado não tão distante assim, e esperamos que isso nunca mais venha acontecer com ninguém no planeta Terra. Muito obrigado, galera da Premiere, as meninas maravilhosas que nos acompanham, sempre nos ajudando aqui na comunidade, os meninos fortes também que sempre propagam a mensagem desse canal, fazendo que cada dia mais nós sejamos uma influência muito grande, não só no ateísmo, mas também no humanismo. Domingo, um super vídeo gravado direto de Salem, Massachusetts, dessa vez tá valendo. Já mandei e-mail pro presidente da Igreja Satânica, eu vou estar gravando diretamente de lá, entrevista na rua com a galera, fazendo perguntas legais. Ó, esse vídeo vai ficar longo, mas a galera falou, Sergião, pode fazer um vídeo aí de 40 minutos, se for bacana o negócio a gente acompanha. Então se prepara, domingo às 7h30, 19h30, horário da corrupção brasileira, esse grande episódio diretamente da cidade das bruxas, Salem, Massachusetts, com direito até mesmo templo satânico. Você acha que você vai perder uma parada dessa? Gente, beijão, eu amo vocês de coração e olha, chegamos a 3.600. Significa que o céu é o limite. E se a gente tiver que pegar o pé de Deus e tirar ele de lá de cima e tacar aqui no chão para mostrar que nós ateus somos sim a maior realidade que esse planeta pode ter, quando nós falamos em relação às religiões, tu sabe que nós estamos falando a verdade. Muito obrigado, meus queridos primatas, e nos vemos domingos. Grande beijo, até mais, tchau.